Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo ótimo. Com a graça de mim mesma. Porque tudo depende da gente, né? Você pode ouvir a voz dos montes, o que você quiser, mas se você não escutar, realmente não vai adiantar. Por enquanto, tô aqui aguardando vocês, falando comigo mesma. Eu sei que eu avisei de última hora, mas é que, ai gente, hoje eu passei o dia na rua e não consegui fazer o post antes. Mas tá valendo, né? Se por um acaso o pessoal não vê, assiste depois, que vai ficar gravado. Eu quero começar a gravar direto no YouTube. Só que eu acho que se eu gravar lá, vai ser pelo computador, que eu não consigo fazer no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo, se não for um no computador, outro no celular. E aí o som do computador aqui não é muito bom, eu preciso de um microfone. Como eu ainda não tenho, eu faço aqui e baixo lá. Mas eu vou fazer um teste, ainda vou fazer um teste para ver se fica bom. Tá certo? E é isso. Hoje é quarta-feira já. Nossa, a semana passa tão rápido, né? Voa. Hoje eu estou muito bem. Ai, vou até beber água antes de começar a leitura. Porque começo a ler, começa a dar uma secura na garganta. Atrapalha. Daí atrapalha a leitura, eu fico tossindo aí. Só de começar a falar, já começa ai, dar coceira aqui. Tô me arrumando, gente. Enfim. E é isso. Eu queria que vocês me falassem se vocês estão gostando da leitura, porque eu vou terminar o primeiro capítulo, mas eu estou pensando em modificar um pouco aqui. Agora, quando a gente começar o segundo capítulo, eu acho que ele é bem extenso. Eu não sei, ele também é dividido em partes, sabe? Por isso, ele é menor do que o primeiro, com certeza. Mas é dividido em partes também. Aí eu tava pensando o que vocês acham de repente, ao invés de eu ler para vocês, né? Eu vou ler o capítulo e passo um resumo daquilo que eu entendo para vocês, sabe? Eu acho que assim ficaria mais dinâmico. É possível que sobre um tempo para conversarmos um pouco a respeito, quem quiser, para ver um pouco mais de interação. Eu acho que seria bem interessante isso. Então eu vou, acho que, não sei, vou ver se faço uma enquete por aqui. Se vocês puderem colocar para mim nos comentários, quem não for ver agora, que for ver depois, me falando o que vocês acham sobre isso, vai ser ótimo. Já vai me ajudar. Mas eu realmente tenho pensado muito nessa ideia. Porque não que o livro seja grande, mas pensei que de repente pode ficar mais dinâmico. Não é todos os dias que eu consigo ler, e como é, né, uma história, tem uma sequência, às vezes a pessoa se perde. Se fossem capítulos que tratassem cada um de um assunto diferente, embora vá mudando, lógico, as conversas, mas existe uma sequência. Por isso eu acho que seria mais interessante, né? Tá certo? Bom, gente, eu vou começar, porque já passou aí 6 minutos, né?
Eu vou terminar de ler hoje o capítulo 1. Ainda tenho 1.5, que é o que eu vou ler hoje, e o 1.6, mas eu vou ler tudo hoje. Vamos lá então? Revelações da alma. Após me instalar na Bahia, a grande chegada se anunciava, a chegada da minha cura dentro da minha humanidade ferida. A mudança radical já se deu quando coloquei o pé nesse estado em que o retorno para mim e para a espiritualidade aconteceram. Após as constelações, nunca mais fui a mesma. Passei a desejar cada vez mais este universo tão misterioso e oculto para minha alma. Já sabia que algo mais me esperava a partir de então. Meu sangue fervia feito fogo e algo corria dentro dele de forma muito diferente de antes. Lá estava eu, recém-chegada no estado da Bahia. Início de carreira, morando temporariamente em frente ao mar do Porto da Barra, Salvador. Ainda não havia buscado minhas curas pessoais. Estava iniciando minha jornada de autoconhecimento e minhas dores ainda eram profundas e desconhecidas por mim. No capítulo anterior, ela fala, né, que ela foi na Bahia que ela iniciou a cura da ferida dela, que levou à expansão da consciência para ela. E ela se tornou mestra em Reiki, em vários tipos de Reiki, né? E dentre outras coisas, Theta Healing, barra de Axis, constelação familiar, radiestesia, enfim. Bom, conhecia meu irmão, sabia da minha ancestralidade, mas algo mais escuro ainda precisava ser olhado. Um belo dia, com um lindo oceano com a luz da lua a refletir sobre ele e a sorrir para mim, olhei para o céu. Vejo o que nunca havia visto de forma tão bela, uma estrela cadente. Olho para ela, choro e peço que meu mundo mude, que ele seja rodeado de felicidade, amor e leveza, pois não aguentava mais carregar dores, frustrações. Precisava dividir meus inúmeros fardos com alguém. Desejava ver a verdade, uma que nem sabia qual era, mas sabia que buscava uma verdade diferente da que vivia. Só não sabia que aquela estrela cadente seria a minha fada madrinha. Tudo mudou desde então. Me lembro que logo após esse pedido liguei para meu marido e comecei a falar umas coisas sem sentido naquela hora, mas ainda não havia conectado a fala com o desejo que havia feito com a estrela. Ao falar com ele, comecei a dizer que queria uma vida com mais sentido, mais espiritualidade, mais conexão, que estava cansada de ver o mundo como ele era, que queria algo mais, mas não sabia por onde começar. Nem ao menos sabia o que era que queria, só sabia que precisava dar o primeiro passo. A vida é tão perfeita que ela se encarrega de nos levar para onde temos que ir. Só precisamos vê-la assim, ao invés de viver no piloto automático e perder todo o sentido real da existência. E é mesmo, né? Infelizmente, a maioria das pessoas vive no piloto automático. A gente entra numa rotina e num looping que é desalentador. Achar que você veio aqui nesse mundo tão maravilhoso, que nós somos filhos de um Criador tão perfeito, tão sem palavras para descrever, e que Ele nos criou para isso, para acordar todo dia cedo, sair correndo, trabalhar o dia inteiro, pegar a condução cheia, voltar para casa, ir almoçar, volta para o trabalho, volta para casa de tarde, sabe? Essa rotina maçante, muitas pessoas trabalhando em lugares que não gostam, para poder ter um provento no final do mês, infelizes, carregando isso dentro de si, essa energia, espalhando por tudo, né? Porque tudo reverbera. Falta muito grande
de amor próprio, nós ainda estamos aprendendo a nos amar, enfim. Hoje que vejo o macro da minha vida, consigo enxergar como tudo na vida é escrito em linha reta e perfeita. Não há desvios como pensamos, mas sim correções, crescimentos, mudanças, e tudo está certo como é. Nada está fora do lugar. Nossa amada fonte criadora de tudo que é cuida de cada detalhe de nossa vida até que consigamos chegar onde devemos chegar. Só que nunca sabemos onde vamos chegar. Sabemos às vezes o que queremos, mas isso não significa que é onde vamos chegar. Esta foi uma das grandes lições da minha jornada, aprender a fluir com a vida, pois tudo está no seu devido lugar. Só precisamos ver as coisas com um olhar diferente. Confesso que isso se tornou uma das minhas maiores lições, pois era muito desafiador fluir com a vida, soltar o controle de tudo. Comecei a apreciar a jornada da vida apenas depois de começar a me autoconhecer. Sempre a condenei. Apressava tudo em minha vida com a intenção de chegar logo onde desejava e, como sempre, não apreciava a caminhada até o ponto final. Vivia no piloto automático, fazendo as coisas em estado de presença, sempre estressada com a vida, reativa às pessoas. No dia seguinte, a minha alma ter revelado que queria algo além do que conhecia e vivia, o que baseou meu pedido à estrela cadente, fui parar em uma livraria. Há tempos não lia livros de temas adversos ao direito. Era sempre matéria para concurso, doutrinas jurídicas e o gigante universo da lei. Não sabia o que estava fazendo lá, muito menos que livro queria. Estava perdida, muito estranha, diferente, parecia guiada até lá, mas ao mesmo tempo sem rumo. Fui andando pela livraria, que era enorme, por sinal, pedindo à minha alma que me guiasse para o livro que mudaria minha vida, que ajudaria a acalmar a tempestade interna em que me encontrava. Comprei 3 livros nesse dia. Cada um deles foi muito importante para me colocar no caminho de reconexão. Muitas verdades começaram a se revelar, muitas dores apareceram e muita conexão comigo mesma. Deixo de narrar seus nomes, pois são pessoais com histórias aleatórias. Nada que vá somar para o seu autoconhecimento, mas que somou para mim, pois tratavam de histórias parecidas com as minhas. Sugiro, inclusive, que ao entrar em uma livraria, peça a sua alma para lhe guiar, mostrar o que você está pronta para ler e aprofundar e ter certeza de que alcançará belas respostas. Um dos livros abriu uma dor muito profunda em mim, a qual precisei encarar com carinho e cuidados pessoais. Minha mediunidade estava muito aflorada novamente. Comecei a ver seres e cenas aleatórias, conversas, ter sonhos lúcidos, e como não estava equilibrada emocionalmente, ela se aflorou de forma bem pesada. Estava vendo cenas fortes, sofrendo de psicose do sono, alimentando a baixa vibração. Estava obstinada em descobrir por que tudo isso estava acontecendo comigo. Não medi esforços para descobrir quem eram aqueles seres espirituais que estavam me cobrando algo, que nem sabia o que era e a quem pertencia tudo que me era revelado em sonhos e projeções. E ao ler um dos livros, uma das minhas dores se revelou, como dizem. O véu do esquecimento caiu. Como uma cena de filme, abriu-se em minha tela mental a história de uma outra vida. Cena por cena, dor por dor, pessoa por pessoa. Sim, isso mesmo, me recordei de uma das vidas que vivi. E foi só a primeira, já perdi as contas de tantas que acessei. Minha alma entendeu que era necessário trazê-las à consciência para que pudesse me integrar de uma vez por todas com as histórias que um dia experimentei. Desde muito nova, eu dizia aos meus familiares que teria um filho adotado, que ele nasceria e me encontraria com cerca de uns 7, 8 anos de idade.
Por anos alimentei essa história contando aos meus pais sobre esta criança. Meu marido sempre apoiou a ideia de ter um filho adotado e apoiava meu desejo. Sonhava com essa criança com frequência e até acompanhava seu crescimento. Sabia que chegaria até mim porque minha conexão era muito forte com ela. Acontece que essa história estava longe de ser um mero desejo, era a lembrança de uma história dolorida vivida em outros tempos. E essa caixa de Pandora foi aberta ao ler esse livro. Sem muitos detalhes, um romance proibido, um filho, uma vergonha para a família e um desfecho final cheio de tragédias. As marcas dessa história foram carregadas pelo meu espírito com dor e sede de vingança. Quando a espiritualidade me revelou essa história, entendi que a criança que acreditava que viria para meus braços nesta vida, na verdade era meu filho de outra vida com a história que não vivemos juntos. Esta dor estava muito profunda em minha alma. A dor da mãe, a perda de um filho, a morte precoce, sentimentos difíceis de acolher e perdoar. A raiva veio à tona, a sede de vingança aflorou. Mas a vingança era contra Deus. Neste momento senti tanta raiva dele, ocupando por essas coisas acontecerem. Onde ele estava quando essas violências ocorreram? Onde ele estava quando as violências desta atual vida aconteceram? Aqui o mundo das perguntas se intensificava e odiei quem havia me criado com todas as minhas forças. Aquela história havia sido revelada para mim porque precisava curar essa ferida, seguir adiante e libertar aquele filho e história de outro tempo. E principalmente entender que tinha uma mágoa de Deus e não dava para fingir que ela não estava lá. Precisava encará-lo, enfrentá-lo, enfrentando minhas dores e traumas. Cabe frisar que esta história não foi revelada por nenhuma pessoa, cartomante, médium ou qualquer outro trabalhador da luz, mas sim pela minha própria alma que retirou os véus dos meus olhos e me mostrou quanto havia de caminhar para chegar até a verdade que desejava encontrar. Como poderia encontrar a verdade sendo que odiava o Criador dela? A minha história com Deus vai ser contada no momento certo, pois durante minha jornada até a morte emocional, a raiva permaneceu. Apenas com ela é que me reconectei com o amor dele. Passei o ano digerindo essas revelações, pedindo perdão a todos os envolvidos, mas infelizmente sem conseguir me perdoar. Toda a minha dor veio à tona, porque as dores só podem ser integradas se forem reveladas a nós. Não busquei essa história, ela veio até mim, então tinha um propósito e eu precisava acreditar que havia algo mais. Por isso, tudo que chegar até você, aceite, abrace e encare. Fugir não é o melhor caminho. Se chegou é porque você está pronta para ver o oculto. Minhas emoções afloradas, meu excesso de raiva, irritação, sede de vingança do mundo davam sinais de uma alma adoecida. Por isso, não fuja mais de suas emoções. Encare-as. Todas as respostas estão dentro de você. Independentemente de acreditar em reencarnação, a sua vida presente revela suas necessidades adoecidas, dores, mágoas. Basta se conhecer. Siga em frente, conheça-se e se liberte dos sentimentos pesados que lhe causam tanto sofrimento. Deixe sua alma te levar aonde precisa. Faça terapia, busque espiritualidade, estude os mistérios da existência. Não se limite à vida cotidiana do ser humano. Vá além e confie na vida, porque tudo que precisar chegará até você. Se um dia você tiver algo revelado, é porque sua alma entendeu ser a revelação necessária. O processo de reconexão é doloroso, mas é libertador. Ao curar essa ferida em mim, entendi que aquela criança que vi crescer em meus sonhos e que pensei que um dia adotaria ou talvez viesse como meu filho biológico, já não viria mais nessa vida.
O ciclo entre nós como almas havia sido encerrado e curado. Não havia mais simbiose espiritual e nem contato kármico, por isso não havia mais necessidade de reabrir esta ligação mãe-filho. Foi muito difícil deixar ir esta alma pela qual sentia tanta afinidade e sensação de reparação, mas permiti que ela se libertasse e libertei a mim mesma dessa obsessão. Com o tempo descobri que cada dor física do meu corpo carregava uma dor emocional, que ele não adoecia sozinho, mas sim porque meu espírito estava doente. Cada trauma, emoção mal resolvida que temos leva a uma doença física. O mundo exterior apenas favorece para que ela se desenvolva, mas tudo se inicia em nós. As dores que tinha nos ombros, por exemplo, eram de carregar essa história. Travava o pescoço com facilidade. Tinha inflamações severas nas articulações da têmpora mandibular, rigidez muscular que me levava a sentir dores terríveis. Meu corpo mostrava o quanto este fardo estava pesado e estava na hora de me libertar dele. Não tinha mais condições de carregar essa culpa por mais tempo. Quando comecei a curar essa ferida, olhando para ela, encarando-a de forma madura, entendendo que tudo já havia passado e tinha um propósito, meu corpo começou a se acalmar. Meus ombros relaxaram, soltaram o fardo e começava a me sentir melhor. Mas sabia que um grande caminho ainda tinha que percorrer, pois a raiva ainda era minha nutrição. Aos poucos, a espiritualidade me ensinou a soltar a dor e a deixar os envolvidos em paz. A liberação começou quando aprendi a me permitir chorar, a sentir a dor em meu corpo, a raiva de tudo, a sede de vingança, a rebeldia contra Deus. Parei de fingir que estava bem e aceitei que não estava e precisava me acolher. O intuito deste livro é ajudar você a se permitir, se conhecer, a entender que suas emoções não são aleatórias, a ganhar força para encarar o que tanto te machuca, a reconhecer suas dores e soltar a culpa, remorso, mágoas que te matam aos poucos. Aí termina o capítulo 1.5. E agora eu vou continuar aqui o capítulo 1.6. A Caixa de Pandora. Entrei no próximo ano da minha vida decidida a dar continuidade nesse processo de conhecer minhas dores e monstros. Comecei a fazer terapia. Essa é uma das formas mais concretas de dar o pontapé inicial no autoconhecimento. De identificar suas máscaras, suas mentiras, suas dores ocultas, crenças. É preciso quebrar o tabu sobre terapia ser para pessoas loucas, doentes, ser algo desnecessário, de não ter dinheiro para investir. São crenças que te afastam da verdade sobre si. Com as sessões de terapia percebi o quanto era cheia de máscaras e mentiras. Por fora demonstrava alegria, segurança, confiança, agradava a todos, fazia o que me pediam, mas por dentro era cheia de medos, frustrações, raivas, culpas, inseguranças, sentimentos que sequer admitia para mim. Preferia permanecer com o meu mundo intacto, adormecido, porque pensava que assim seria mais fácil viver. Mas a outra grande lição da vida foi a de entender que quanto mais fugimos de nossos problemas, mais fugimos de nós mesmos e assim mais fugimos da liberdade que tanto buscamos. Nunca quis olhar para meus sentimentos nem dar nomes aos monstrinhos que habitavam em mim. Para mim isso faria com que eles se tornassem reais e acreditava em contos de fadas. Queria viver uma história com um final feliz para sempre. Comecei a fazer terapia tradicional e com ela passei a encarar minhas memórias e projeções. Foi então que comecei a dar conta de tudo que passei.
a depressão, os abusos e relacionamentos tóxicos, a permissividade doentia, as dores e traumas profundamente enraizados em mim, mas que escondi como mecanismos de defesa. Na primeira sessão, a terapeuta me perguntou o que me tinha levado até ela. Respondi: nada, tenho uma vida perfeita, não posso reclamar, um bom marido, um bom emprego, uma boa família. Em minutos de conversa comecei a chorar e vários sentimentos vieram à tona. Percebi o quanto de história havia criado em minha mente para ficar bem, mas a verdade é que não estava bem, só estava fugindo e era de mim. Ao tomar consciência de minhas dores, levei luz para aquele lado sombrio que me assombrava. A morte emocional, termo que tanto uso neste livro, nada mais é do que refletir a nossa luz na sombra, que vive em nós e pensa que é real. É matar a ilusão que nos adoece. Tudo que é contrário à luz não pode existir de fato, pois não há fonte para a sua origem, sendo ela, portanto, apenas uma projeção da nossa mente doentia. Cada morte que passei foi uma correção da percepção errônea que tinha da vida. Foi a desconstrução da dualidade que conceituamos em nós e acreditamos existir. Entendi que minhas emoções estavam sempre a meu favor, pois me mostravam esses pontos sombrios, duais, que precisavam de correção. Compreendi que as emoções e suas reações não poderiam ser reais como pensava que eram, porque são instáveis e temporárias. Não são imortais e eternas como a alma. São meras projeções mentais feitas para a nossa própria evolução. Mas não são quem somos e não podem nos definir. Após essa primeira sessão de terapia, vi que precisava parar de brincar com minha vida e começar a levar a sério o que sentia. Dar nomes, encarar e integrar as feridas expostas, afinal ainda estava brigada com Deus. Essa mesma terapeuta, após 5 sessões juntas, me indicou fazer a terapia metodológica que ela fazia, chamada de patchwork. Trata-se de uma terapia baseada em palestras de autoconhecimento que foram canalizadas pela médium Eva Pierrakos na década de 50. A metodologia funciona com base nas emoções que se afloram quando você lê a palestra indicada pela Helper, nome dado para a terapeuta autorizada a trabalhar com o método. Parece bem interessante essa terapia. Eu até perguntei para uma amiga minha que é psicóloga e ela me contou algumas coisas interessantes. Se alguém tiver interesse, acho que dá para pesquisar. E aqui tem uma nota no livro falando um pouquinho mais sobre isso, mas eu não vou ler agora. Decidi conhecer esse método de terapia. Estava disposta a conhecer minhas reações e emoções tão veladas. A terapia de autoconhecimento com o método Patchwork dá início à minha jornada interna. Começamos com minha criança ferida, aquela que desde nova sofreu violências de inúmeros gêneros e nunca reagiu. Sempre fui uma criança sem muitas reações externas, submissa, mas que sangrava por dentro com tantos sofrimentos. Apesar das humilhações sofridas na escola, nos relacionamentos, mantinha tudo em silêncio, guardado comigo a 7 chaves. Com a terapia pude perceber que guardava em segredo essas histórias de exclusão, porque já era degradante demais ser humilhada. Imagina contar isso aos meus pais e amigos e confessar que era um fracasso, rejeitada por aqueles do meu meio. Na minha ingenuidade seria um caos ainda maior. Vesti a capa da super filha, da super aluna, da super adolescente e não poderia arrancá-la para aqueles que me amavam, pois então eles também deixariam de me amar. Essa era a crença que ela tinha, né? Afinal, se estranhos já me odiavam de graça, só pelo fato de existir, imagine eles quando descobrissem o que pensavam de mim.
Comecei a acreditar no que falavam sobre minha aparência, nas risadas quando passava. Alimentei minha personalidade com essas mentiras e temia meus pais e melhores amigos também acreditassem. Foi desafiador levar isso para a terapia, já que desde os 6 anos sofria bullying na escola e todos me excluíam. Mas também foi libertador acalmar minha criança, acolhê-la e dizer que vencemos todo aquele mal, que foi o que passamos que nos levou a buscar Deus e a nos perdoar. Cada caixinha aberta na terapia me fez enxergar o quanto estava doente, o quanto precisava me amar. Era muito difícil para mim me olhar no espelho, me achar bonita, ser segura de mim mesma. Estava sempre à espera de elogios, de confirmações, bajulações como forma de me sentir amada. O problema é que nada me supria, pois não me amava. Em uma das sessões, a terapeuta fez uma meditação guiada para que olhasse para mim. Ao ser conduzida por ela, fui levada até um espelho que refletia a minha imagem. A falta de amor próprio já habitava em mim desde tenridade, mas nunca a assumi. Com a coroa da autopiedade, culpava o mundo pela minha dor e tentava me convencer que eles é que haviam me destruído. Nunca afirmei para mim mesma que, em primeiro lugar, eu não me amava. Apesar de falar até aqui sobre a falta de amor próprio, só tomei ciência da falta dele de forma assumida após fazer essa meditação. Quando me deparei com aquele espelho e vi minha imagem, comecei a sentir tanta raiva do que via, tanto nojo, que comecei a pintar a imagem de preto, colocando sombras ao redor, parecendo um monstro de filme de terror, e em seguida quebrei o espelho com as mãos com toda a minha força. Esse foi o momento mais pesado da terapia. Reconhecer que o ódio e a rejeição que sentia da vida, na verdade, eram de mim. Enxergava-me tão suja, tão indigna de ser amada, de ser vista, de ser respeitada, que criei um mundo ao redor que confirmasse o que sentia dentro de mim. E ainda culpava Deus por me sentir assim, pois esperava que em um passe de mágica ele tirasse toda aquela dor de dentro de mim e me salvasse apenas com o tempo. E me salvasse. Apenas com o tempo entendi que a vida não funciona assim. Foi com essa meditação induzida que comecei a desenterrar meu passado e ver o quanto estava ferida por causa dele. Eu não podia mais fingir que ele não existia. Era preciso encará-lo e enviar luz, principalmente encarar minha responsabilidade com tudo que havia vivido. Autodepreciar-me parecia ser meu hobby favorito, na verdade, acho que de todo ser humano. A coroa de autopiedade e vitimismo é nossa favorita e adoramos manter ela por longos períodos, com medo até de tirar para o banho. Precisei encarar na terapia o meu envolvimento em violências e abusos e o quanto eles fizeram com que meu corpo e alma fossem machucados. Deixei que meus parceiros amorosos me diminuíssem, me rotulassem, me coloquei como submissa ao homem e acreditei fielmente que era a mulher mais feia e indigna de ser amada deste mundo, de tanto escutar que nunca encontraria alguém melhor. Carreguei em minha alma o estereótipo da mulher boa de corpo e feia de rosto, e muitos fariam caridade ao estar comigo, pois realmente acreditei nisso e apenas na terapia fui me libertar de verdade. Além da terapia, se não fosse o anjo do meu marido, não teria resgatado minha vida amorosa e autoestima. Foi ele quem me mostrou o caminho para a minha beleza, que amava meu corpo em cada detalhe, que se apaixonava pelo meu jeito desastrado, via a harmonia e graça onde todos haviam dito o contrário. Hoje vejo que meu passado não foi a pior parte, mas sim as máscaras que coloquei em mim e que escondiam as marcas de uma depressão. As marcas que me mantiveram firme, fingindo o papel que esperavam de mim, mas eram as que mais me machucavam. Por mais que a violência fosse real em minha vida, eu a validava. No fundo sentia que merecia tudo pelo que passava, que realmente era
todos os adjetivos ruins de que me rotulavam. Não conseguia enxergar como era linda, inteligente, alegre, amável, dócil e tantas outras qualidades que hoje vejo. Só focava na dor e na depreciação. Por isso aquela estrela cadente foi muito importante em minha vida. Ela virou mais uma página do fantoche que criei e abriu espaço para a pessoa que sou hoje. Eu não sei se ficou muito longa, muito extensa. E ainda não acabou o capítulo 1. Achei que eu ia acabar agora, não estava me lembrando. Não, ainda tem mais uma parte. Mas eu vou deixar para ler outro dia. Eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente termina, tá bom? Muito obrigado, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Espero que gostem.